Muitos questionam qual o motivo do Goiás Esporte Clube estar interessado em patrocinar uma obra pública, no caso Serra Dourada, levando em consideração que não existe, de fato, uma obrigatoriedade de uma entidade tida como privada ajudar uma entidade pública. Ocorre que, quando o Goiás ele teve o seu acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A, a primeira preocupação que eu tive era exatamente no sentido de sabermos em qual praça nós iríamos mandar os nossos jogos. Obviamente, seria importante imaginar que o primeiro local de opção seria, por motivos óbvios, o estádio Serra Dourada. E, por conta disso, eu fiz uma visita no início do ano, exatamente no sentido de tentar avaliar como que estavam as condições físicas do estádio Serra Dourada. Naquele momento, em janeiro, eu tive uma surpresa bastante desagradável, onde eu constatei, junto com toda a minha equipe do Goiás Esporte Clube, que a estrutura do estádio Serra Dourada, ela se encontrava numa situação deplorável. Nós nos deparamos com vestiários bastante danificados, o próprio gramado estava danificado, banheiros públicos, banco de reserva faltando banco, bombas de esgoto danificadas, estragadas, cabines de transmissão de rádio e televisão, que os senhores sabem melhor do que eu, também bastante danificadas. Enfim, tínhamos uma praça esportiva completamente comprometida para a prática do futebol. E levando em consideração que o Goiás Esporte Clube, estando na Série A, levando em consideração que nós iríamos receber grandes times do cenário nacional para nos visitar, a preocupação existente foi exatamente no sentido de o que fazermos, levando a consideração que estava tudo danificado, como que nós poderíamos proporcionar segurança para os nossos torcedores, como que nós poderíamos proporcionar conforto para os torcedores e também conforto para as equipes visitantes. Desta maneira, nós procuramos agir e fomos até então o atual secretário, que tinha acabado de tomar posse, fizemos uma visita formal para o secretário Rafael Raif, e ele exatamente disse que o mesmo sentimento que nós tivemos, eles tiveram, porque tudo isso os pegou de surpresa também, visto que eles tinham acabado de assumir a administração do Serra Dourada. Sendo assim, eu pedi informações no sentido do que poderíamos fazer, e o que eu ouvi foi uma coisa óbvia. O Estado passando por uma situação financeira bastante desagradável, tendo outras prioridades à frente de uma reforma do estádio, levando em consideração que temos hospitais, creches, delegacias, postos policiais e etc., que estavam também em situações ruins. Sendo assim, eu imaginei como faríamos se o Estado não poderia nos ajudar e tendo à frente um campeonato próximo de acontecer, o Goiás se prontificou a ajudar o Estado de Goiás, no caso o Estádio Serra Dourada, para que nós pudéssemos ajudar financeiramente o Estado, o Serra Dourada, para que nós pudéssemos praticar os nossos jogos aqui nessa praça. Enfrentamos um processo burocrático muito difícil de ser transposto, porque todos sabem que não é fácil que uma iniciativa privada que queira ajudar, que ela chegue e ajude. Existem trâmites legais que têm que ser cumpridos e nós entendemos essa complexidade, e isso durou vários e vários dias. Eu, pessoalmente, fiquei muito angustiado com a demora, pedi pressa para os que estavam ali envolvidos no processo,
quero aqui deixar bem claro que o secretário Rafael Raif foi extremamente prestativo nesse processo. Eu e ele conversávamos praticamente todos os dias no sentido de tentarmos acelerar a assinatura e a celebração desse convênio entre Goiás Esporte Clube e Estado de Goiás e Estádio Serra Dourada. E apesar dessa demora, hoje nós estamos aqui para comunicar, e o secretário irá explicar isso para os senhores, comunicar que o documento felizmente já está assinado e que as obras que nós iremos executar devem, se Deus quiser, ter os seus inícios na próxima semana. A gente não tem uma noção do que pode vir pela frente. E eu quero deixar aqui claro que o Goiás ele tem uma limitação nos gastos que serão efetuados, porque a gente pode encontrar várias surpresas no decorrer dessa reforma. A gente não sabe o que se passa por debaixo dessa estrutura tão grandiosa. Mas eu acredito sinceramente que com esse valor que foi dito, que a gente possa promover reformas que são necessárias em cima daquilo que a CBF está nos exigindo. Agora, tem um detalhe que é importante esclarecer, duas perguntas, eu sei o tanto que é difícil responder essa pergunta e o tamanho da importância dessa resposta. Semifinais e finais do Goiano. Quando você inicia uma obra, quando você inicia uma reforma dessa importância, dessa grandiosidade, a gente não sabe o tempo que isso vai demorar e a gente não sabe o transtorno que isso vai poder proporcionar dentro do Serra Dourada. E a gente sabe que, de repente, a presença de torcidas, juntamente com materiais de construção, dejetos e etc., a gente não sabe como é que pode ser essa combinação. Então, é difícil agora dar essa informação com precisão e dizer que a final, de fato, será realizada aqui. Exatamente pelo fato de que a gente não sabe o que é que vai vir pela frente. É importante deixar claro que o Goiás ele não estará fazendo nenhum repasse financeiro para o Estado. O Goiás ele estará efetuando as obras necessárias. Não haverá transação de dinheiro. A obra do Serra Dourada, se for levar em consideração ela como um todo, existe a necessidade da realização de várias reformas setorialmente falando. Nós vamos focar e priorizar apenas alguns setores. Vestiários dos atletas, vestiário da arbitragem, vestiário, não aqui dá para falar, vestiário da arbitragem, alguma reforma lá em cima, onde a gente vai receber a comissão técnica do time adversário, a sala de VAR, os bancos de reserva. Hoje a CBF institui uma regra que mudou de 18 para 23 lugares, 23 assentos para cada equipe. Então, assim, são muitas coisas que serão feitas, a própria iluminação. Então, assim, é muita coisa demais para pouco tempo de menos. Parte de imprensa? A gente entende que se a gente for extrapolar muito, até a gente gostaria de extrapolar, só que a gente sabe que se a gente for fazer isso, os custos vão elevar muito. E eu quero deixar claro que o Goiás Esporte Clube ele tem uma limitação. A gente não pode também fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. E é importante dizer que essa parceria ela é muito interessante para o Goiás, a gente tem que deixar claro isso, porque afinal de contas o Serra Dourada é um estádio clássico, histórico, bastante representativo para o nosso estado. E é importante também deixar claro que o estado de Goiás será muito beneficiado, porque a partir do momento que nós fizermos essas reformas e deixar o estádio mais confortável, a gente vai receber torcidas adversárias, a gente vai ter uma cidade mais frequentada, porque a gente sabe o tanto de atratividade que o futebol traz para o Ceará Nacional.